Isso é censura. O ministro Marco Aurélio Mello, se a gente pensar no lugar de fala, que é uma pauta progressista, Léo, sim, quem tem mais lugar de fala para falar o que aconteceu no julgamento do Lula, a não ser o ministro que estava presente no julgamento do Lula? E ele foi censurado. Eu acho que essa é a pior parte, porque você censurou uma verdade. Exatamente. Você não censurou uma mentira. Ou a gente rasga e põe o dicionário no lixo. É. Porque aí é onde morre o argumento que muitos estão usando, que é, isso não é censura, isso é combate às fake news. Só que no momento em que você censura uma verdade, no momento em que você censura uma matéria de jornal, no momento em que você censura um veículo, no momento em que você censura uma produtora, essa é onde mais me pegou, que é o caso da Brasil Paralelo. A gente está tão acostumado a ver os comentários, como a Brasil Paralelo é uma produtora mais política, a gente tende a olhar a Brasil Paralelo como um órgão de imprensa, e não é. Ela é uma produtora de filmes, ou seja, não deveriam ser os jornalistas que deveriam estar agora cobrando a censura em cima dela, principalmente de um documentário que nem saiu. Isso é muito censura. Quem deveria estar agora do lado da Brasil Paralelo deveria ser toda a classe artística. É como eu falei anteriormente, o PT conseguiu ressuscitar o antipetismo e agora, é como o próprio Cris falou aqui, virou uma luta da liberdade contra a censura, da liberdade contra o autoritarismo. Entendeu? Porque como é que você vai reclamar? E sabe o que é mais engraçado, você vai reclamar amanhã depois pro outro? É a se luta você fez aquilo. Da liberdade contra o autoritarismo. Por quem? E o autoritarismo praticado por quem acusa o outro de autoritário. É isso que é muito revoltante. E o que esse pessoal, a classe jornalística não está se atentando, de forma muito burra, aliás, é que uma hora essa cobra vai morder o próprio rabo. Uma hora eles vão ser vítimas disso. A CNN acabou de ser fechada na Nicarágua, se não me engano, ali hoje de manhã. E o estado de São Paulo hoje... Todos os veículos da esquerda estão sendo fechados nos países esquerdistas. O estado de São Paulo hoje, que me desapontou mais uma vez, no editorial... apontou o Lula como via democrática e o Jair Bolsonaro como via autoritária. Como via autoritária. Eu vou repetir isso. O editorial vem da direção do jornal, é a opinião do jornal. Essa censura é como um judeu defendendo o Holocausto. E o Estado de São Paulo, Léo, para você comentar esse tema, ele foi o jornal que soltou a frase. Foi-se, né, esse dispositivo lamentável que imprimia o espírito do regime militar. Quando é que o Jornal do Estado de São Paulo escreveu isso? Quando, em 2009, como eu falei no editorial, o STF ele disse que é inconstitucional a lei de imprensa. A lei de imprensa previa isso. É multa se falar mal de autoridade e a justiça eleitoral não. A justiça, dependendo do caso, né, se for a federal, comum, ela tem o poder de dizer o que é verdadeiro ou falso. E por isso o STF foi claríssimo. Dos 10 ministros que votaram, 7 votaram a favor. E alguns deles ainda estão lá. E eles disseram, não dá pra gente multar, não dá pra gente deixar essa lei valendo, porque ela é inconstitucional. E agora, 13 anos depois... E é engraçado quanto tempo depois. 13 anos, 2009, 13 anos depois, ministros que fazem parte do STF, que têm essa posição firmada, que foi comemorada pelo jornalismo, estão aplicando uma lei que o próprio Supremo revogou porque ela é inconstitucional e autoritária. Como é que dá para entender isso, Léo? É absurdo. É absurdo, e aí a gente entra novamente na pauta que sempre foi a minha bandeira, que são os excessos e arbitrariedades do judiciário brasileiro. E isso respinga, como foi dito aqui, muito bem dito pela Pietra, tem endossando uma frase da Pietra. Como foi muito bem dito, isso uma hora respinga em você. Hoje você pode se utilizar de todos os subterfúgios possíveis, de todas as arbitrariedades possíveis, de todos os excessos possíveis contra os seus adversários. Só que amanhã isso vai voltar para você, amigão, não se engane. Não se engane. Então esse é o ponto. Impeachment da Dilma, denunciei excessos que houveram, prisão do Lula, prisão do Temer, prisão do Daniel Silveira. Defendi o arquivamento aqui no Linha de Frente dos processos no Supremo envolvendo Flávio Bolsonaro, porque eu sempre tive coerência do ponto de vista jurídico
e não defendo cartilha de partido político de forma cega. Então é isso que interessa e é isso que a gente precisa formar. Uma direita que olhe para a verdade e uma esquerda que olhe para a verdade e a gente possa dialogar e conviver de forma democrática. É isso que eu espero para o Brasil, é isso que eu almejo para o Brasil e por isso, Pavinato, o papel da gente rediscutir a formação de uma nova esquerda, seja no governo Lula, que é provável. É mais fácil vir para a direita. Vem para a direita, Léo, é mais fácil fazer uma esquerda toda. A direita já está pronta, já defende a liberdade, é só vir. Cola aí. Essa importância, como bem disse a Pietra. Mas o que está acontecendo? Como bem disse a Pietra, começa a gente abre precedentes para começar a fechar. Vamos supor que o Lula, que o Bolsonaro seja reeleito e comece a fechar a Carta Capital, feche o Brasil 247. A história vai ser outra. Então a gente precisa, o que a gente quer para nós, a gente precisa defender para o outro. Então essa coerência que eu peço por parte do PT e que eu peço por parte também dos bolsonaristas. É essa coerência. Não, mas aqui você está vendo, não é à toa que a gente condenou o fato do pedido do PL de tirar as reportagens sobre os imóveis. Sim. E eu queria só também fazer um outro comentário, e aí é uma crítica à direita, acredite você ou não, nenhuma atitude dessa arbitrária, né, de forma tão incisiva, acontece do dia para a noite. Né? Eles começam a tatear, ver como a sociedade está lidando com essa questão da censura. E o que a gente viu há poucos meses, né, no Brasil? A gente viu o próprio pessoal da direita pedindo a cassação do Arthur Mamãe Falei, por ele ter feito uma fala infeliz, sim, mas foi uma fala no ambiente privado e que jamais deveria ter vazado e que jamais deveria ter sido motivo para ele ter sido cassado. A gente teve as pessoas perseguindo o Monark também, que fez uma outra fala, que, inclusive as pessoas da direita também perseguiram ele. Então, o pessoal da direita também começou, também ajudou nesse processo, né, para que a gente chegasse nesse ponto. O povo acha que chega a falar qualquer groselha, tem que falar assim, tudo bem, uma groselha. Não é assim. Se você se põe no papel de influenciar, de ser um líder, você tem que ter responsabilidade. Não, mas o que eu estou defendendo, Pavinato, não, você tem que ter responsabilidade, só que aí você vai tem os dispositivos legais ter que já existem. as consequências ou legais, ou você vai ter as consequências sociais daquilo. Agora, o pessoal político da direita brasileira que militou pela cassação do Mamãe Falei e que militou pela expulsão do Monark do podcast dele, tá errado. Isso é cerceamento da liberdade de expressão, inclusive do filme lá do Porchat. Né, que tinha uma cena lá sobre que não acho que não pode falar o nome aqui, mas coisas distintas. mas eu tô falando que assim, ou é liberdade de expressão ou não é liberdade de expressão. A própria direita corroborou para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Tudo que é caçar mandato hoje em dia, gente. Tudo o nosso tema de semana passada. Damares, caçar mandato é Damares. Por uma fala também. Exatamente. Mas assim, uma coisa